Olá, queridos estudantes. Eu sou o professor Evaldo Dantas, o professor de Ciências. Nós teremos aqui esse encontro maravilhoso com a aula número 28, ao qual nós falaremos aqui com relação aos fenômenos naturais e antrópicos no Brasil e suas principais causas. Sejam todos bem-vindos e espero que curtam aí o nosso bate-papo. Bom, iniciamos aqui o nosso encontro com uma reflexão, ao qual você pode acompanhar em tela. Todos nós possuímos algo que nos motiva e que dá sentido à nossa vida, nos trazendo paz e felicidade. Encontrar a sua razão, a sua luz, é o caminho para você ficar sempre próximo daquilo que te faz bem. Selecionamos frases de luz e vida para você refletir sobre o que ilumina os seus dias. Autor desconhecido, mais uma frase, uma reflexão bastante marcante para que a gente possa ter aqui uma boa aula. Bom, você pode acompanhar em tela aí, por exemplo, alguns fenômenos. Um fenômeno natural ou fenômeno natural seria exatamente um acontecimento não artificial, ou seja, que ocorre sem a intervenção humana. Nota-se, por exemplo, que até as ações humanas continuam sempre sujeitas às leis naturais. Contudo, não são consideradas, nesse sentido, fenômenos naturais, já que dependem do arbítrio ou vontade humana. Temos aí em tela, os fenômenos naturais podem, assim, influenciar a vida humana, que eles está sujeita, né, no caso, como as epidemias, as condições meteorológicas, os desastres naturais, entre outros. Repara-se que, na linguagem vulgar, fenômeno natural aparece quase sempre como um sinônimo de evento incomum, espantoso ou desastroso, sob a perspectiva humana. Contudo, a formação de uma gota de chuva é um fenômeno natural, da mesma forma que um furacão. Temos aqui em tela, você pode acompanhar, um fenômeno chamado de erupção, tá certo? Condição que alguns lugares, algumas regiões podem devidamente apresentar. Temos aqui a presença dos raios, né? A grande parte do Nordeste tem essas incidências de raios, entre outras regiões de outros países também pode aparecer esses fenômenos. Tá? Temos aqui a questão de precipitação relacionado com as chuvas, ok? Ao qual pode acontecer muito intensamente em regiões como o Nordeste e em outros locais dos países também. São fenômenos. Você pode acompanhar em tela aqui comigo, no Brasil, as mudanças climáticas globais atingem todo o planeta, sendo o Brasil um dos países que estão inclusos na lista, visto que, ultimamente, apresentam um grande aumento das ocorrências de desastres naturais por todo o país. Além da seca, vamos conversar um pouquinho sobre seca, que assola as regiões norte e nordeste do país. A intensificação das precipitações junto aos fenômenos climáticos. Por exemplo, o El Niño demonstram o aumento das temperaturas do índice pluviométrico, que é o índice de chuvas, e tempestades, resultando em diversas catástrofes por todo o país. Aqui você tem em tela, você pode acompanhar, uma imagem muito característica de climas secos, apresentando, por exemplo, aquilo que a gente chama de bioma. Então temos um bioma chamado de Caatinga, que é um bioma característico do Nordeste, então evidenciando aqui esse fenômeno. Você sabia? Acompanha comigo. Podemos definir El Niño como um fenômeno atmosférico oceânico, que provoca o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico tropical, influenciando bastante a distribuição da temperatura da superfície da água e, consequentemente, o clima de várias regiões do mundo. O fenômeno foi percebido pela primeira vez por pescadores da costa oeste da América do Sul, devido ao fato do El Niño ocorrer no final do ano.
Esses pescadores deram o nome de El Ninho em referência ao menino Jesus, principal figura representativa do Natal. As chuvas, por exemplo, de tal maneira, enquanto as regiões do Norte e Nordeste sofrem com a estiagem, as regiões do Sudeste e Sul, no mesmo momento, sofrem com o aumento das chuvas, levando ao aumento dos alagamentos e desabamentos. Temos aqui, por exemplo, imagens de enchentes, tá? Que acontece de forma periódica, tá? Principalmente na nossa região aqui do Nordeste. Temos aqui no Brasil, onde a maioria dos desastres em nosso país, cerca de 80%, está intimamente relacionada às instabilidades atmosféricas, responsáveis pelo desenvolvimento dos desastres naturais, dos quais estão as inundações, os vendavais, tornados, granizos e deslizamento de terra. Temos aqui uma imagem que você pode acompanhar, tá? Devido a uma precipitação envolvendo a questão do granizo, tá? Aqui em tela, esses pequenos blocos congelados. Temos aqui as próprias relações antrópicas, tá? A ação antrópica no meio ambiente gera impactos positivos e também negativos. Ações antrópicas referem-se às ações realizadas pelo homem. Esse termo ganhou destaque quando a humanidade percebeu a necessidade de discutir sobre as alterações provocadas pelo homem no ambiente e sobre suas consequências. Por exemplo, você sabia? Temos lá, acompanhe em tela, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, cada bioma vai ter a sua fauna e sua flora específica. O que significa isso? Cada bioma, que é uma pequena região do nosso planeta, vai ter um tipo de animal específico, que é a sua fauna, e um tipo de vegetação específica, que é a sua flora. Acompanhando aí em tela, você pode ver, no Brasil, o nosso país, nós podemos encontrar 6 tipos de biomas. Temos lá, acompanha comigo, o bioma Amazônia, o bioma Mata Atlântica, o bioma Cerrado, o bioma Caatinga, o bioma Pampa e o bioma Pantanal. Nossos biomas são importantes, não somente como recursos naturais em nosso país, mas têm destaque como ambientes de grande riqueza natural no nosso planeta. Temos aqui, por exemplo, o bioma Caatinga. Por quê? É uma estrutura, é um pequeno pedaço do nosso planeta que terá sua fauna e sua flora específica. Um bioma característico de clima seco, como a gente pode acompanhar. Temos aqui o bioma Pantanal, temos o bioma, diversos biomas, como o Cerrado, como foi adiantado, entre outros. No Brasil, por exemplo, a floresta amazônica é considerada a maior diversidade de reserva biológica do planeta, com indicações de que abriga ao menos metade de todas as espécies vivas do planeta. Já o Cerrado é considerado a savana com maior biodiversidade do mundo. A Mata Atlântica conta com recursos hídricos que abastecem 70% da população nacional. A Amazônia aparece aí em tela para vocês como uma representação de bioma, pode acompanhar. Então a gente começa a entender que existe uma vegetação específica, que é a flora, existe animais específicos, que é a fauna. Temos aqui o bioma Cerrado, que vai apresentar vegetações específicas, vai apresentar animais específicos, clima específico também. A Mata Atlântica aparece para você como uma representação também de bioma, pode acompanhar em tela.
E gostaria de comentar um pouco também referente a essa temática, chamado de pororoca. Fenômeno, por exemplo, que manifesta-se no Brasil, em nosso país, na foz do rio Amazonas e afluentes do litoral paraense e amaparaense. Exemplo, o rio Araguí, o rio Maiacaré, o rio Guamá, o rio Capim, o rio Moju. E na foz do rio Mearim, no Maranhão. Esse choque de águas derruba árvores de grande porte e modifica leitos dos rios. Recentemente, o fenômeno tem atraído praticantes de surf, transformando-se numa atração turística regional amazônica. Então a gente acompanha aí em tela, por exemplo, esse grande encontro de águas, tá? Essa manifestação hídrica. Então você pode aí observar em tela. E assim nós finalizamos o nosso encontro, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo, da nossa aula e nos encontramos no nosso próximo momento, na nossa próxima aula. Um abraço, pessoal!